Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado, e eu gostaria de trazer para vocês a minha carteira de investimentos. Basicamente aqui eu vou explicar como que eu faço minhas movimentações no mês, quanto que eu coloco de aporte, quanto que eu recebo dos meus fundos imobiliários, quanto que eu recebo das minhas ações e claro, eu vou na verdade explicar muito mais o racional por detrás de todos os ativos que eu tenho, do porquê que eu compro, do porquê que eu vendo. Eu acho que isso é o interessante para você que está olhando aqui a minha carteira de investimentos. Na verdade, eu não quero que você copie nada disso, porque muitos dos investimentos aqui que eu faço, eles têm uma aderência muito grande ao meu perfil de investidor, ao meu perfil de risco. E exatamente por isso que, não sendo o mesmo que o seu, você não pode seguir a minha carteira. Além disso, também, você vai perceber que hoje eu fiz a inclusão na minha carteira de um investimento apenas destinados a investidores qualificados. Eu estou falando de um fundo de investimento em participação em equity. Claro, é um pouco mais complexo, mas você vai entender que no final das contas esse fundo muito mais se parece com ações, ou talvez com uma holding, se você preferir. Então, se você quer saber que investimento é esse, que surpresa é essa na minha carteira, afinal de contas, um investimento tão diferente, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, para a gente começar, eu já vou trazer vocês para a parte que eu mais gosto de ver todos os meses, que são os rendimentos dos meus fundos imobiliários. Para este mês de setembro de 2023, eu recebi a quantia de R$ 1.432,71. Da onde que muito desse valor veio? Que de MXRF, XPSF, enfim, você pode ver aqui quais os fundos imobiliários que eu tenho. Você vai perceber que realmente aqui eu tenho um gap de alguns fundos aqui, por exemplo, o RBRL eu já tirei, HGRU já tirei, Sanepar também não tenho mais, Sul América também não tenho mais, Banco BMG também não tenho, Itaúsa também não tenho. Aí você vai perceber que lá no vídeo passado eu acrescentei esse fundo aqui, que é um fundo de infraestrutura, que é o CDI 11. Ele fez uma emissão, que nós vamos falar logo em seguida para que você saiba do que eu estou comentando, mas eu não participarei desta emissão, pelo menos nesse primeiro momento. E olha só que interessante, eu comprei no mês passado, claro, uma quantia boa, porque o que eu fiz? Eu vendi o Banco BMG por conta de diversos fatores e eu aloquei quase que a integralidade desse valor do CDI 11, porque eu vislumbrei que a minha carteira precisava de um fundo relacionado à infraestrutura. Exatamente pelo fato de eu enxergar que existia uma necessidade de, vamos dizer assim, diversificar entre setores, riscos e até mesmo por benefícios fiscais, eu falei, poxa, eu acho que é interessante eu colocar dentro da minha carteira um fundo relacionado à infraestrutura. Se você não sabe exatamente o que é um fundo de infraestrutura, eu vou deixar no final desse vídeo um card para que você possa ser direcionado para um vídeo que eu explico quais os fundos de infraestrutura, o que são debêntures incentivadas, enfim, como você pode investir nesse mercado, porque por mais que ele seja um mercado novo, ele é aberto a investidores em geral, então você pode fazer parte e existem fundos muito interessantes lá dentro que a tese pode sim ser interessante para sua carteira. Então, faço convite para esse vídeo que está no final desse daqui que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, olhando aqui mais uma vez, eu vou trazer vocês para este anúncio de subscrição de novas cotas desse fundo de investimento em infraestrutura que é o CDI 11. Ele é um fundo da Esparta de infraestrutura, você vai ver tudo que tem aqui. E aí, qual que é o interessante? Hoje, a mercado, esse fundo ele está mais ou menos sendo negociado a R$ 106. E o valor nominal a cada cota que será subscrita está na casa aqui dos seus R$ 104,83. E o melhor desse fundo, e aqui já fica meu registro de parabéns para a Esparta, ela tem feito recorrentemente algumas emissões sem cobrar nenhuma taxa de emissão. Na verdade, quem está suportando todos os custos é a própria gestora, na pessoa realmente ali da Esparta. Então ela não internaliza os custos para o fundo, ela mesma tira o dinheiro do próprio bolso e coloca no produto aqui que ela tem, considerando, claro, os custos da emissão. Bem, esta aqui é a parte inicial que eu gostaria de mostrar para vocês. Mais uma vez, voltando para os meus rendimentos, eu acho super interessante você ver que hoje eu consegui bater minha meta, que era receber mais de um salário mínimo. Claro, essa meta, provavelmente no próximo ano, ela alcance os seus R$ 2.000 por mês, daqui a algum tempo, talvez chegue aos 3, 4, 5, quem sabe R$ 20.000 por mês, daqui muito tempo, que eu espero que você esteja aqui comigo também no YouTube para a gente ir conversando sobre a minha carteira. E falando sobre a minha carteira, eu fiz alguns lançamentos aqui no
é Investidor 10. Eu estava um pouco reticente de colocar minha carteira em alguma plataforma, porque muitas delas acabaram permitindo que você colocasse gratuitamente e depois elas começaram a cobrar para você ter acesso a praticamente tudo, então não fez mais sentido para mim. Eu queria apenas consolidar minha carteira e enxergar um pouco da rentabilidade. Hoje você vai poder perceber que eu tenho mais ou menos 196 mil reais aplicados. Então, só para que a gente relembre, eu tenho uma meta de, no final desse ano, alcançar o valor de 200 mil reais aplicados. E olha que maravilha, falta pouco. Graças a Deus, eu talvez ali consiga colocar todo o valor que eu tenho aqui para chegar a esses 200 mil reais e, junto com vocês, alcançar uma meta. Porque, assim, essa meta de 200 mil para mim pode parecer muito para alguns de vocês, mas para outros, essa meta de 200 mil já foi batida há tanto tempo que hoje não faz nem mais sentido talvez acompanhar uma meta tão pequena como essa. Então, existem aqui diversas realidades que eu quero trabalhar com vocês e eu acho que são interessantes de você analisar, porque aquela pessoa que investe menos, ou tem menos patrimônio, não significa que ela não tenha conhecimento. Talvez o tempo e os aprimoramentos aqui que nós trazemos, não só no YouTube, mas em livros e tudo mais, podem fazer com que o seu aporte, por menor que ele seja, te gere lá no futuro uma renda passiva muito boa, a ponto de você conseguir sobreviver apenas dos seus ganhos, tá bom? E só para que a gente continue aqui, eu mostrei como que hoje está mais ou menos a diversificação aqui na minha carteira. Eu não gosto de olhar isso aqui, porque ele fala que meu patrimônio estaria em, basicamente aqui, 88% em fundos imobiliários, e na verdade não é esse o caso. Por quê? Você vai perceber que na divisão aqui, realmente, eu tenho muitos fundos imobiliários. No entanto, eu quero uma especial atenção para esse último aqui, que é o VIGT11. Lembra que eu falei no começo do vídeo a respeito de um fundo que é basicamente uma característica de ação, porque é como se fosse uma holding? Bem, esse é o caso. E eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o site, ele não é tão bonitinho assim, mas basicamente ele vai me mostrar no que eu estou investindo. E olha só, estou falando de geração e de transmissão de energia elétrica. Eu vou pegar aqui um relatório mensal deles apenas para que a gente consiga analisar juntos do que eu estou falando. Esse fundo, ele tem, enfim, N características, mas eu quero trazer para vocês o portfólio dele, porque eu acho que aqui que é a parte mais interessante. O que ele tem no portfólio hoje? Ele tem, por exemplo, o Mangue Seco, ele tem o Arco Verde, ele tem a Leste, Monte Pascoal, Vineyards e Tepai. Basicamente, o que são esses nomes todos aqui? Geração de energia. Eu tenho Monte Pascoal e eu tenho o Mangue Seco. O que é esse Monte Pascoal? Basicamente, ele é um conjunto de PCHs. O que são PCHs, André? São pequenas centrais hidrelétricas. Então, olha só, você consegue ver na foto, tá vendo que tem um riozinho aqui, tem uma quantidade de água e você tem a barragem. E aqui embaixo, apesar de estar um pouco pequeno, bem aqui, vou até colocar na seta para facilitar, você vai perceber que tem, vamos dizer, aquelas turbinas de geração de energia hidráulica. Então, aqui eu tenho uma geração de energia. Eu tenho, por outro lado, aqui o Mangue Seco. O Mangue Seco, basicamente, é uma quantidade grande aqui de geração eólica. Você vê aqui as pás. Eu espero muito que os motores até sejam da WEG. Seria interessante ter essa noção. E aí, outros segmentos aqui, você poderia ver como transmissão de energia, e aí eu tenho Vineyards, eu tenho a Leste, eu tenho Arco Verde, eu tenho Tepai, que é uma linha subterrânea, isso eu achei muito interessante, que é lá no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui um portfólio geral de energia. Por que eu falo que tem muito mais características de ação? Porque o resultado, por mais que a transmissão de energia tenha as RAPs lá e você consiga de uma certa maneira ter uma certa tranquilidade no recebimento dos valores, aqui, por exemplo, em Monte Pascoal e Mangue Seco, você tem uma oscilação na sua receita. Claro, é importante você olhar, e aqui eu vou ver até, eles colocam aqui o ajuste de RAPs, vamos ver, geração eólica, eles colocam o PPA, o ciclo 2021 e 2022. O que significa esse PPA? É basicamente um contrato, vamos dizer assim, de fornecimento de energia. E ele tem aqui os valores que ele colocou. E o mais interessante é que muitos desses contratos de geração eólica e de geração hídrica estão já pré-contratados pela Eletrobras. Olha só que interessante. E se você for verificar, o fim da concessão está lá para 2045. Aqui na questão da transmissão está 2047, 2039, 2047 de novo. Então, olha só como que é interessante você abrir o seu horizonte para outros investimentos, como os FIP-IE. Basicamente, como eu comentei, é um estilo de investimento para investidores
qualificados ou investidores profissionais. Você pode acessar qualquer um desses fundos, seja através de alguma certificação que você tirar, como eu consegui tirar a certificação Ambima, e você também pode acessar se você tiver mais de 1 milhão investidos. Então, qualquer um dos dois casos, você poderia ter acesso a esse fundo, tá bom? Qual que é o ponto que eu acho que é primordial para você que está gostando de toda essa análise aqui? É saber que se trata de um fundo com curva J. André, está começando a complicar. Então, olha só, deixa eu pegar uma folha aqui em branco só para desenhar para vocês. O que seria uma curva J que eles falam? Você começa a receber um determinado rendimento, você fica recebendo e depois faz isso. Isso aqui é um J, basicamente. Qual que é o ponto? Você tem o valor patrimonial desse fundo. Esse valor patrimonial, com o tempo, ele vai ser devolvido para você. E esse valor patrimonial, ele começa a andar também paralelamente. Conforme esse fundo ele começa a fazer essa curva J, ele começa a te devolver todo o valor patrimonial, como se fosse uma amortização. De uma certa maneira, você pode me perguntar se isso daqui é um fundo talvez de prazo determinado. Eu te digo, sim, é muito provável que esse daqui seja um fundo de prazo determinado, porque ele tem o fim do vencimento ali das RAPs, das concessões e tudo mais. Só que qual que é o ponto? Eu conversei com a gestora desse fundo, eu assisti muitas lives a respeito desse fundo e a gestora disse, olha, enquanto nós tivermos o fundo, talvez aqui no final nós vamos renovar a nossa concessão. Isso aqui vai voltar novamente para essa mesma característica aqui de curva J. Todo esse cenário aqui ele vai se repetir aqui para frente. Basicamente essa é a ideia que a gestora falou. E ela disse mais, um dos investimentos, que era a Leste, não estava originalmente aqui no prospecto. Ele foi comprado depois. Exatamente por isso que num prazo tão longo, como é o caso desse fundo, é muito provável que nesse meio tempo haja uma compra aqui, talvez haja uma outra compra aqui, talvez uma outra menorzinha aqui. E tudo isso vai fazer com que o fundo, no médio e longo prazo, vá reciclando o portfólio. Basicamente, portanto, o investimento deles aqui é em brownfield, ou seja, investimentos já performados, diferentemente dos greenfields, que são campos verdes, aqueles que nós ainda temos que construir as torres de transmissão, de geração de energia, de distribuição, enfim. Como eu tenho mostrado esses investimentos aqui para você, eu quero já pedir uma outra coisa, eu vou até trazer para mim. Por favor, não coloque na sua corretora que você é um investidor qualificado. Não tente burlar o sistema, porque o risco que você está correndo nesse tipo de investimento, não sabendo como exatamente ele funciona, é muito grande. Então, eu peço, por favor, que de duas uma, ou você tire uma certificação, ou você fique longe de um investimento que você não tenha total compreensão de como ele funciona, tá bom? Então, eu acho que os recados principais foram dados para a gente poder voltar aqui para a minha carteira. Eu comprei esse fundo para mim e algumas perspectivas estão extremamente claras. Eu vou até trazer vocês mais uma vez aqui para a tela para mostrar quais as perspectivas que eu tenho. Olha só como que funciona a distribuição de rendimentos desse fundo. Ele basicamente traz aqui para mim algumas datas de referência e ele mostra mais ou menos o quanto que ele vai me pagar ao longo do tempo. Imagina só. Eu estou falando de RAPs, no geral, porque uma parte do portfólio, se eu não me engano, 60% ainda corresponde em valores nominais ali aos valores que são advindos das RAPs, das transmissoras. E aqui, muito provavelmente, nós teremos uma escadinha desse valor aqui, que ele vai sempre subindo aqui um pouquinho. É muito provável que em um determinado momento, talvez na casa dos seus 12, 11 reais, eu vou estabilizar aqui um pouco. Mas lembra, naquela curva J, aquela curva J vai me permitir que lá no final da concessão eu comece a receber muito. Eles têm um gráfico que infelizmente eu não consegui colocar aqui para vocês porque ele está muito pequeno e na tela não ficaria tão claro para a gente ver, mas eu faço convite para que se você tiver interesse nesse fundo, depois dê uma olhada. Lá eles mostram quanto que é o valor patrimonial e quanto que esse valor será devolvido e como que ele vai ser devolvido ao longo do tempo. Então, olha só que interessante. Eu estou no setor elétrico, como eu gosto muito desse setor, mas eu estou em outras empresas. Por quê? Hoje eu enxergo pouquíssimas empresas com um potencial relevante de entrar na minha carteira. Eu gosto muito de ativos como a Engie. Eu gosto muito, por exemplo, da Alupar. No entanto, por mais que eu goste da gestão, por mais que eu goste dos ativos, o preço não está para mim tão convidativo quanto já esteve antes. Ali, na época que a Engie estava a seus 37, 38 reais,
eu estava formando a minha carteira com outros ativos. Quando a Lupar estava na casa dos seus 22, 23 reais, eu também estava formando minha carteira com outros ativos que naquele momento eu enxerguei que era a prioridade no momento. E depois que eu fui realmente ver o potencial desses dois ativos, eles já estavam para mais do que esse valor que eu comentei. A Engie passando ali dos seus 42, 43 reais e a Lupar liberando os seus 30. Portanto, vendo a minha pouca alocação de capital por mês, eu falei, poxa, onde que eu posso colocar meu dinheiro? E aí eu decidi realmente nesse fundo. Um dos motivos pelos quais, inclusive, eu tirei a certificação que eu trouxe lá no vídeo foi poder investir nesse tipo de fundo. E já vou te falar uma coisa, no próximo mês eu vou comprar um outro fundo que tem uma tese muito legal e que poucas pessoas sabem que esse investimento ele é possível através da Bolsa de Valores. Tanto é que algumas poucas ações relacionadas a esse setor, elas não são tão famosas entre os investidores, apesar do seu grande potencial. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu agradeço. Se você, claro, gostar da forma que eu explico, da forma que eu trago esse conteúdo para você, faça também o convite para você se inscrever. E gostando mais ainda, tem a nossa área de membros. Lá, dentre diversos benefícios, eu acho que o mais interessante hoje seria você ter acesso às nossas lives exclusivas e também a possibilidade de ter 1 hora de conversa comigo a respeito da sua carteira de investimentos. Tá certo? Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e